Hoje nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Boa noite para vocês. Boa noite. Como todas as vezes, a música me emociona muito. Acho que emociona vocês também, né? Muito bonita essa música. Por que eu escolhi essa música hoje? Hoje o tema nosso é o Mestre. Vamos falar do motivo o motivo ao qual todos estamos aqui. Jesus Cristo, Filho de Maria, que nasceu em uma manjedoura. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura. E Ele veio para nos trazer a luz das estrelas. A luz das estrelas está presente nos olhos de Jesus Cristo. Para vocês entenderem, existem dois tipos de luz. A luz material, que é formada por fótons, e a luz espiritual. A luz dos olhos de Jesus, ela tem todas essas luzes, porque ela é uma luz verdadeira.
Ela é a luz verdadeira. E Jesus veio para cá por um motivo. Prestem bastante atenção nessas palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Meus filhos, meus lindos filhos, eu amo vocês. Eu voltei para lhes apresentar meu Pai. Vou falar com vocês a bênção de meu Pai. Eu amo meu Pai. Foi Ele que me ensinou para lhes ajudar. Um dia desses, meus irmãos, lá pelos confins da eternidade, meu Pai me criou. Eu e Ele. Eu tive honra. Meu Pai me criou. Seu amor me criou. Então, um dia desses, lá pelos confins da eternidade, meu Pai me chamou. Era ontem. Foi ontem. Quando eu acordei, estava passeando pelo universo, olhando com carinho as flores da beira da estrada, olhando o sol, olhando as cidades, as florestas, ao lado de meu Pai. Meu Pai me levou pelos planetas, pelas luas, pelas estrelas. Estávamos à mercê de nossos pensamentos. O pensamento em estrada pavimentada por luzes, às vezes em caminhos dificultosos e tortuosos. Ao dobrarmos uma colina, encontramos um ser humano com uma metralhadora nas mãos. Matava seus irmãos, odiava seus irmãos. Mais à frente, um ser humano explorando o seu subordinado, o conduzindo a um sofrimento exuberante de trabalho escravo. A cena se alastrou, milhares de seres humanos sofrendo a exploração de outros, milhares de seres humanos sendo assassinados. Nenhuma razão divina, apenas razões humanas. Perguntei para Deus: Pai, onde estamos, Pai? O que é isso? Por que me trouxe aqui, Pai? Deus enfim respondeu: Jesus, meu filho amado, eu te trouxe aqui para te mostrar que eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sabe onde estamos, meu lindo Jesus? Ainda não, Pai. Meu filho, nós estamos nos locomovendo dentro de um ser humano. Aqui, Pai, aqui nesse lugar sombrio, aqui nessa imensidão, sim, meu filho, exatamente aqui. Deus mostrou a verdadeira face do universo para Jesus Cristo. Jesus nasceu, ele veio à terra e nasceu em uma manjedoura, pobre. Porque Jesus sabia para onde ele estava indo. O Pai o mostrou. Nós não estamos aqui por um motivo qualquer. Nós entendemos Jesus Cristo de Nazaré,
Todos nós. Algum de vocês entendem que vocês conheceram Jesus em vida material aqui na terra? Todos nós conhecemos Jesus em vida material aqui na terra. Por isso estamos aqui. Vocês entenderam perfeitamente o que eu li aqui. Porque vocês conhecem Jesus. Então eu lhes peço, do fundo do meu coração, não se afastem de Jesus. Ele permanece. Ele está. Ele se mostrou para nós. Ele fez aqui na terra o que ninguém fez, porque Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez, depois que ele já estava em suas andanças, ele foi chamado para curar um enfermo. Por que chamavam Jesus? Nós chamávamos Jesus porque nós conhecíamos Jesus. Quem não tem fé não chama Jesus, porque não conhece Jesus. Marta e Maria estavam com Lázaro, enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus estava se mostrando. Ele estava nos mostrando quem era Ele. Ele precisava de nos dar sinais. Por isso Ele foi levantado no deserto, com as mãos abertas. Meus filhos, olhem para mim, eu preciso que vocês olhem para mim. Porque se Ele não tivesse feito nada, Ele e seu legado teriam desaparecido. Então, quando lá atrás Deus mostrou para ele o que ele ia fazer, aonde ele estava, ele falou: eu vou e vou me mostrar. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não foi lá para curar o Lázaro. Por quê? Vamos entender. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ele esperou Lázaro morrer. E folgo por amor de vós que eu já lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando ele chegou lá, tinha 4 dias que o Lázaro tinha morrido. Jesus fez para se mostrar. Jesus, pois, prestem atenção, ele deixou Lázaro morrer. Na hora que ele chegou perto da sepultura, aí tem aquela história, a Maria foi atrás dele, a Marta foi atrás dele, ele trouxe ele até Maria, e ela chorando: ah, Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. E assim foi. A hora que ele chegou perto da sepultura, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Movendo em si mesmo. Jesus se transfigurava. Nessa hora, ele recebia o Pai. Tanto na hora que ele esteve com Elias, e nessa hora aqui também da caverna. Movendo-se em si mesmo. Ele não chegava e fazia. Ele tinha que se interagir com o Pai. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor,
já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus, meu Pai. Jesus sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Ele disse primeiro: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Na hora que ele transfigurou, ele sentiu o que ele podia fazer. Aí ele falou: graças lhe dou, Pai, por me haveres ouvido. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Naquela hora tinha muitos judeus lá, que estavam com pena da Marta e da Maria, pois o Lázaro tinha falecido. Todos os que estavam lá, eram uma pequena multidão, se embasbacaram com os feitos de Jesus Cristo e saíram espalhando os feitos de Jesus Cristo. Por que que Jesus deixou Lázaro 4 dias morto? Porque se ele chegasse, o Lázaro estivesse acabado de morrer, eles iam falar assim: ah, será que Jesus levantou ele mesmo? Será que ele já tinha morrido? Não! Jesus deixou Lázaro 4 dias morto, tanto que eles não queriam abrir a pedra por causa do cheiro. Jesus estava se mostrando, porque ele sabia, naquela multidão de judeus que estavam ali naquele lugar, 15 dias, 1 mês depois, começou o zum zum zum. Será que aquilo foi verdade? Será que eu vi aquilo? Quando Jesus lançou as sementes, vocês lembram da passagem do espinheiro? Uma semente que é lançada, ela nasce, o espinheiro vem e cobre a planta. Essa dúvida é o espinheiro. Nós não podemos deixar esse espinheiro abafar a nossa fé. Por isso Jesus deixou Lázaro 4 dias morto, para dar convicção nas pessoas que ele tinha levantado Lázaro. Mesmo assim, até hoje tem-se dúvida se Jesus levantou Lázaro ou não. Não aqui. Aqui nesse recinto não. Mas se você sair pelas ruas, olhem pelas ruas, olhem os seus pares, olhem o seu derredor, os seus amigos, se eles têm dúvida se Jesus levantou Lázaro ou não. Nós não podemos ter essa dúvida. Por isso que ele se deixou ser crucificado, para a gente ver. Nós vimos ele crucificado. Nós vimos ele levantar o Lázaro. Deixa eu aproveitar, dar só um recadinho aqui bem rapidinho. Alguém tem um Ford Ka cinza, placa GRX 2292, tá com o farol aceso. Deve aparecer lá? Quando Jesus veio, Jesus veio proclamar uma doutrina que solapava pelas bases
os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Uai, os humildes não estão aqui. Interessante, né? Os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim, o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu. Por que a ideia sobreviveu? Porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Lembram lá no início? Deus mostrou para Jesus. E saída de um obscuro bulbo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Jesus entrou dentro de Roma, com a sua ideia, não fisicamente. Em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em a combater, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. As crenças, eu não posso falar outras palavras aqui, mas as crenças são mais por interesse do que por convicção. Aí, as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos, que somos nós. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Por isso os apóstolos sofreram. A ideia, quando ela é nova, ela gera inimigos que estão usufruindo do poder terreno, do poder das trevas, para dominar os seus amigos, os seus pares, os seus derredores. Por isso Deus levou seu Filho pelos mundos afora, para ver as pessoas sendo mortas umas pelas outras. Foi assim que Jesus aprendeu com seu Pai. E ele veio aqui para nos ensinar o que ele aprendeu com seu Pai. Porque se sobrepunha como verdadeira sobre as ideias predecessoras. Jesus Cristo, ele nos trouxe uma palavra que se chama amor. O amor, ele é uma essência do Pai. O nosso amor, esse que está em todos os corações que estão aqui, foi dado por Jesus Cristo, seu Pai. Nós temos que entender que esse amor, ele não é um presente qualquer. Ele é o presente que nos salva. Todos estamos aqui em busca de algo maior. Nós estamos aqui em busca da paz, da tranquilidade, com uma esperança de um dia chegarmos em um lugar onde não haja metralhadoras assassinando seres humanos, onde não haja seres humanos sendo escravizados. Esse é o nosso objetivo aqui.
E o único caminho que nós temos para chegar nesse lugar é o amor, é o carinho, é a ternura. Quando vocês vêm aqui, escutam palavras dóceis, com o palestrante, com todos que nos ajudam, ali dentro com os mentores, as palavras entram em nossos corações e nos seguem pelo nosso dia a dia. Para continuarmos com estas palavras em nossos corações, com esse sentimento de paz, com esse sentimento de carinho, a gente deve sair daqui com 10 palavras dentro de nossos corações. 10 palavras. Ternura, 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 ternura e ternura. Porque se a gente tem ternura com todos que estão à nossa volta e conosco também, Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai a teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter ternura com você também. Senão você entra em depressão. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Então se você tiver ternura com todas as pessoas e com você mesmo, você está no caminho. Pois Jesus Cristo nos disse: dai-vos e ser-vos-á dado. Quando a gente doa a ternura, a gente recebe ternura. E aí a gente vai caminhando em um caminho de luzes rumo ao Pai Celestial. Por isso nós estamos aqui. Muitos de vocês estavam no caminho do Gólgota, observando Jesus. Existe uma dor em alguns corações aqui, que é aquela dor que nos diz: por que eu não ajudei Jesus? Simão Sirineu hoje está no mundo espiritual. Acho que eu não disse para vocês. Eu sou escritor, eu escrevo livros psicografados. E um dos mentores que nos ajudam a escrever é Simão Sirineu. E ele, uma vez, em um dos livros que a gente escreveu, ele nos citou do momento em que ele estava na beira do Gólgota, Jesus passando, muita gente querendo ajudar e não ajudava. Por quê? Por causa da repressão. Você poderia ser morto também junto com Jesus se você fosse ajudá-lo, pois ele era um condenado que estava a caminho da cruz. Então a grande maioria dos apóstolos, Pedro negou Jesus 3 vezes, todo mundo se afastou, porque era uma força policial, para ninguém ajudar Jesus, mas todo mundo queria ajudar Jesus. E teve um escolhido que ajudou Jesus, que era o Sirineu. Ele estava na beira olhando, né? O Sirineu é um homem forte, grandão. O guarda veio e falou: ajude esse homem. Ele falou: eu não vou ajudar não. Ajude esse homem. Jesus caiu em frente ao Sirineu. E a cruz caiu em cima de Jesus. Aí o guarda falou: ajude esse homem. E ele: não vou ajudar não. Aí o guarda levantou o chicote para ele. Falou: bom, com esse argumento eu vou ajudar. E chegou. Ele era muito forte. Aí ele fala que ele ganhou uma força tão grande que ele não sabe. Ele pegou essa cruz com uma mão só e levantou. A hora que ele agarrou na mão de Jesus para levantar Jesus também, Jesus olhou para ele. Nesse momento que Jesus olhou para ele, ele viu, como eu disse no início, a luz das estrelas. Ele viu todo o universo estampado nos olhos daquele homem. Ele viu Jesus de Nazaré, olho a olho. Alguns de nós aqui vimos ele passar.
Mas assim, igual o Cirineu viu, nenhum de nós viu. Ele criou uma força tão grande que ele levantou Jesus com um braço e levantou a cruz para outro e saiu arrastando Jesus para cima. Eu vou ajudar esse homem. Ele virou para Jesus. Na hora que ele levantou Jesus, abraçou Jesus, aquele cheiro de sangue, de roupa suja, de chicotada que Jesus tinha levado, aquele espinho, cheirava almíscar, cheirava perfume dos deuses. Jesus estava cheirando o perfume dos deuses. O melhor perfume, ele diz que é o melhor perfume que ele já sentiu em toda a sua vida, estava ali naquele homem maltrapilho, arrebentado. Ele deu uma força tão grande que ele começou a arrastar Jesus. E ele falou no ouvido de Jesus, ele falou, Pai, Mestre, muito obrigado por me escolher. Cirineu falou, muito obrigado por me escolher. Naquele momento, naquela bagunça que estava preparando para Jesus. E ele arrastando Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, você é meu filho. E ele arrastou Jesus, 1 quarteirão, 2 quarteirões, e ele queria levar tudo. De repente o guarda falou, solte esse homem, não é para você levar a cruz. Ele falou, não vou soltar não. O guarda deu uma chicotada nele, que abriu a carne dele nas costas. E ele se ajoelhou, e Jesus olhou para ele e disse, o fardo é meu filho, fique em paz. Aí Cirineu ficou ajoelhado, olhando Jesus. Arrastar a cruz. O resto a gente já sabe. Todos nós queríamos ser Cirineu. Não fomos lá atrás. Nós ficamos parados. Vamos ser Cirineu agora. Vamos arrastar a cruz. Vamos carregar Jesus. Vamos amar Jesus. E vamos dizer para Jesus, Pai, Mestre, obrigado por me escolher. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje foi uma palestra muito especial, porque falar de Jesus é muito especial para mim e para vocês também. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês estejam em paz. E vou te dizer no final, quem escreve meus livros comigo é o Lucas Evangelista. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, para terminar. O Lucas Evangelista, ele passa, na hora que eu estou escrevendo, eu não escrevo sozinho. Eu preciso de ternura. Ele passa nos corações que possuem ternura. O Lucas Evangelista passa nos corações de todos vocês que estão aqui, quando ele escreve comigo. Então todos vocês são coautores desse trabalho. Muito obrigado por vocês me ajudarem. E que Jesus ilumine a todos nós.